começar. Você tem que esperar o povo chegar. A paz do Senhor para todos, irmãos queridos, aquele que está ao alcance dessa nossa programação, ao qual está durante os dias todos. Somos gratos ao Senhor porque temos ainda um meio da comunicação para poder estar falando no nome dele. Estamos vivendo os dias difíceis na nossa vida, mas para aquele que tem o Senhor e Salvador Jesus Cristo, se torna até mais fácil. O que nós precisamos é de colocar os nossos joelhos no chão, pelas madrugadas, os dias da nossa vida, e poder clamar ao Senhor. Porque nós mesmo não entendemos porque está vindo tanto essa desordem, essa doença nas nossas vidas. Um dia desse eu estava falando com um jovem, eu já estou com 67 anos de idade, e a minha geração já viu muitas coisas, mas que é para eles entender e reconhecer que o Senhor Jesus existe, porque eles vão passar coisas piores do que a minha geração. Nós já estamos partindo e eles já continuam. Então, esse momento que nós estamos vivendo, com essa doença que está assolando o mundo todo, eu mesmo tenho hora que eu pergunto, eu sei que a Bíblia está dizendo que nós vamos ter muitas aflições nessa terra. Mas às vezes eu pergunto para mim mesmo, será que isso aí está sendo já a Bíblia se cumprindo, ou o homem que está tentando enriquecer em algo que não conduz com Deus? Fica aí essa palavra, porque nós temos que esperar aquilo que Deus tem para nós, não o que o homem tem. E nessa tarde que nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, vai ser curta, mas nós vamos entender que o homem é ele que procura o que está acontecendo. Porque quando o nosso Jesus, é qual nós vamos ver daqui a pouco, ele veio na terra, o Pai mandou que ele viesse, mas ele disse que vinha para trazer para nós vida e vida com mudança. Para que nós tenhamos saúde, temos graça, poder. Por isso ele disse que ia fazer nós parecido com ele, com a tua imagem e a sua semelhança. E às vezes o homem se perdeu de novo. O ser humano se perdeu de novo. Às vezes as pessoas, aquele que tem muito, não gosta de ajudar, só pensa nele. Às vezes a pessoa está podendo ajudar, ele não ajuda. E o Pai não criou nós para isso, para nós ajudarmos. Por isso, tem palavra dele que ele diz, quem ajuda os meus, eu ajudo você. Deus, ele é assim. E como a gente pode ver na Bíblia, passagem, tem tanta coisa que o nosso Senhor Jesus fez, tanto milagre que ele fez. Você imagina você estar com um filho dentro de casa morto. E você chama ele, vai lá ao encontro dele. Aquela época, a pessoa ia ao encontro do Senhor porque ele estava na terra. Hoje não, hoje nós temos a palavra deles que nós podemos
clamar por ele. E ele faz a mesma coisa que ele fazia há 2000 anos atrás. É só crer. Por isso ele diz: quem crê no que eu fiz na terra, farão obras maior do que eu fiz. Amém? Então vou orar agora para que nós possamos ouvir a palavra, e peço que aqueles que estão nos assistindo, que eu estou vendo aqui que já é bastante, vamos fechar os nossos olhos, vamos clamar o nosso Deus, até porque, me desculpa aí se eu estiver meio nervoso, porque é a primeira vez eu fazia programa de rádio, mas rádio não parece, é bem diferente. Então eu fazia esporte na época na Rádio Macaé, então era bem diferente do que nós estamos aparecendo. Mas eu não quero que me apareça, eu quero que o meu Senhor Jesus apareça. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Pai poderoso, graça nós te damos, porque o Senhor é um Deus que nunca falhou. É um Deus que a inteligência do Senhor não tem limite. Por isso, eu creio que ano e mais ano o Senhor já sabia que ia acontecer isso no mundo todo. Por isso, o Senhor deu ao homem a inteligência de criar esses mecanismos para que nós possamos falar e proclamar o teu santo nome. Muito obrigado, Pai. Eu quero aqui, Senhor Deus, nesta hora, todos que estão me vendo e me ouvindo, inclusive os irmãos da igreja, e todos esses desse Brasil que a vez está alcançando que a Igreja Batista de Iracema, ela é querida. Tem muitos que não é da nossa igreja, mas que possa estar vendo esse momento que o Brasil está passando e que nós estamos fazendo para levar a palavra do Senhor até a esses que não conhecem. Muito obrigado pela nossa igreja. Abençoa a nossa igreja. Abençoa o nosso apóstolo, nosso líder. Papai, eu te peço assim ao público, traga nosso apóstolo, dá saúde para ele, para que nós se alegramos com ele, conforme nós se alegrarmos. Aquele que ama, aquele que gosta, aquele que ama, já dissemos, possa estar junto, unido, implorando o Senhor que traga o nosso líder para a nossa presença, para proclamar a sua palavra nesta terra. Porque ainda eu creio que ainda não acabou ainda. Muito obrigado. Eu oro ao Senhor, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos para a palavra. Amém? Eu vou pedir uma ajuda aqui à minha querida esposa. Ela vai ler a palavra aqui, vai ser curta. Lucas 23, 33. Vamos ler. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Amém? Então, eu não vou ficar diretamente nesse texto, né? Eu vou estar fazendo a comparação nessa personagem, nessa coisa linda, nesse ser lindo que é o Senhor Jesus. Imagina um homem, um ser, que imagino eu que falou para o pai dele: pai, o senhor não pode ir mais lá, porque toda vez que o senhor vai, pai, o senhor mata. O Senhor não convive no meio deles. O Senhor não anda lá junto com eles. Então, no meu pensamento, na minha ilustração, o Senhor deixa eu ir. Porque na palavra do Senhor diz: não vejo mais ninguém naquela terra que eu possa confiar. Quem eu enviarei? Na palavra do Senhor tem isso. Mas eu estou colocando um pouquinho no meu pensamento. Então, quando ele diz, nosso Deus falou, quem eu enviarei? O filho falou assim: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Meus pensamentos. Por naquele momento que o papai, o nosso Deus, falasse que ele ia enviar aquele
que poderia trazer a salvação para nós, eu creio que muitos, não sei como pôde ter ficado, como a Maria mesmo. Ela falou, não sei se a palavra é reclamar. Ela diz, como posso eu, vamos falar, ter um filho se eu não tenho contato com o homem? Mas aí põe na sua cabeça que não era isso que Deus queria falar, o que o anjo falou com ela. E quando aquela outra palavra que ele diz, vai vir um que pisará na cabeça da serpente. O que quer dizer isso? Que ele ia mandar um Todo-Poderoso para tudo aquilo que nós tivéssemos precisando nesta terra. Eu falo nós, porque nós estamos descendendo. Então hoje, eu falo hoje, nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela época, aquele povo precisava. Eles tinham o Senhor no meio. O Senhor nasceu. Nosso Senhor Jesus, ele nasceu. E ele cresceu no meio deste povo. O que ele falou, eu vou para conviver no meio deles, para me sentir tudo aquilo que eles sentem, o que eles passam. Então ele veio como homem, mas ele é Deus, ele continuava sendo Deus e continua sendo Deus. Então ele veio com toda a graça, com toda a autoridade, mas sendo homem. Sendo homem, o nosso Pai, hoje no céu, aqui na terra, os nossos irmãos, no caso, nunca pecou, nunca reclamou, nunca disse, eu vou me embora, para que meu pai mandou eu vir para cá para sofrer? Nunca o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo reclamou. E às vezes nós, por uma coisinha pequenininha, da grossura de um fio de cabelo, nós estamos largando o nosso Senhor. Às vezes, uma coisa que tem jeito para nós, que nós precisamos de confiar no nosso Senhor, nós largamos. Às vezes a pessoa quer ajudar e você não aceita porque acha que nosso Deus não está olhando para você ou para nós. Mas não é assim, porque ele veio na terra e ele ajudou, ele ensinou para cada um de nós ter ânimo, ter coragem. Imagina, ele nasceu, ele cresceu, e o nosso Senhor Jesus, ele só começou a tomar parte verdadeiramente das coisas que ele poderia fazer na terra quando ele foi pagar um preço de 40 dias e 40 noites. Eu creio que nós não faremos isso. Para fazer um jejum de um dia, 2 dias, tem um obstáculo muito grande. Sabe por quê? Porque nós não confiamos naquilo que nós ouvimos o papai falar. Porque se nós colocarmos a nossa vida verdadeiramente nas mãos do Senhor, a gente pode todas as coisas. Mas o nosso Jesus, ele foi. Ele, como Jesus, muitos até hoje não aceitam ele como Jesus, como Todo-Poderoso, como Messias da nossa vida. Até hoje tem muitos que não acreditam. Mas ele, com toda a sabedoria dele, com todo o poder dele, porque ele era Deus na terra e Deus no céu e continua sendo. Ele faz o que ele quer. Então ele cresceu e tomou atitude
de fazer o que nós, às vezes, não fazemos. É de primeiro pedir autoridade ao Senhor para fazer. E ele fez isso, deixou isso para nós. O Senhor ele só começou a fazer o milagre quando ele foi estar sós com o Pai. E às vezes nós queremos tomar conta, fazer por nossa conta e acaba nós se damos mal. Lembra de Jonas? Jonas, é lógico que o personagem Jonas, todo mundo pensa que Jonas desobedeceu a Deus, sim, mas se você olhar para trás, Jonas tinha medos. E quando nós temos medo é porque nós não confiamos no Deus que nós servimos. E Jonas teve medo. Por que Jonas teve medo? É longo, não vou falar tudo, porque é muito longo. Um dia, se Deus assim achar e permitir que eu vou pregar na nossa igreja, eu vou estar falando sobre a passagem de Jonas todos. Então, Jonas, ele ficou com medo de ir a Nínive pregar lá, porque o pai de Jonas era profeta. E mataram o pai de Jonas. Mataram o pai de Jonas e colocaram a cabeça. E lá, quando matava os profetas, colocava a cabeça dos profetas numa haste, num esteio, num morão. E era na beira da praia. Então, todos que chegavam, todos os profetas que chegavam naquela cidade de Nínive, que via aquelas pessoas ali, aquelas cabeças, ficava com medo e voltava. Então, Jonas foi assim. Mas Jonas tinha que ter confiado no Senhor. Porque quando Deus manda, nós temos que fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo agora. Eu creio que o apóstolo, ele está dando todo aparato. Eu adoro o pastor Gessé. E a pastora Jane, quem é uma mulher que a gente conhece, também está fazendo a mesma coisa, ajudando, conforme nós vimos ontem. As três. Então eles não estão tendo medo de fazer o que eles estão fazendo. Eles estão convidando as pessoas. Agora, precisa que as pessoas que eles convidam ter coragem, entender que é de Deus, é para coisa para o Senhor, não é para eles, porque eles não estão aqui agora, não é eles que estão aqui aparecendo. Nós que estamos aparecendo falando das coisas de Deus. Então eles estão mandando, estão enviando. Deus mandou Jonas aí. E Jonas ficou com medo. Eu falei com a pastora, eu até não queria fazer porque estava com medo e tal. Mas depois Deus falou, não é ela. Ela só está te dando a dica. Ela só está determinando a ordem que eu estou mandando. Para todos, não é só para você. Então tá bem. E aí ia mudar o meu horário, certo? Ia mudar. Mas nós estava dependendo do irmão, do meu genro, e ele que ensinou a gente. E nós estamos aqui. Eu tremi, eu quero dizer para vocês que eu tremi até chegar essa hora. E Jonas também tremeu, mas se ele tivesse obedecido ao Senhor, não tinha acontecido com ele. Foi parar na grande barriga de um grande peixe, e depois que ele se arrependeu e clamou ao Deus Todo-Poderoso lá embaixo, nas profundezas do inferno, que Deus ouviu ele e trouxe ele de volta. Assim é a nossa igreja. O nosso apóstolo vai ficar sarado e vai trazer de volta tudo aquilo que a nossa igreja tinha. Amém? E se ele não for ele, não sei, é Deus que sabe. Tenho a filha, tenho o filho, tem as filhas e tem todos e está ao redor. Aquele que ama a gente de cima vai fazer. Amém? Muito bem. Voltando lá. Jesus voltou. Começou a falar. E muitos não acreditavam
E aqueles que acreditavam porque viam o Senhor Jesus fazer. Nós estamos vendo. Por que que ele não determinou com esta doença maldita que está no nosso mundo, não acabasse com todos? Mas ele deu para os homens certas ideias. As igrejas estão orando. As igrejas estão fazendo isso que a nossa igreja está fazendo. Pastor Márcio Valadão, dele de Quiro, eles estavam os dois fazendo do Brasil aos Estados Unidos. Então é o mundo todo. E a nossa igreja não é diferente. A nossa igreja teve 2 profetas ou 4 profetas que Deus deixou isso, para que desse para nós esse momento. Jesus começou o trabalho dele. Jesus, a cada cidade que o Senhor chegava, tinha algo para ele a resolver. Jesus, aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, tinha gastado tudo. Muitos falavam com ela que não tinha mais jeito. Mas ela soube que Jesus ia passar. E ela foi ao encontro do Senhor. Ei, você ia ao encontro de uma festa de Páscoa? Comer ovo de Páscoa? Comer bacalhau? Você dá até presente, caixinha de bombom, aqueles ovinhos de Páscoa para as crianças. Olha, eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Tudo bem. Eu era crente há uns 10 anos. A gente fazia isso. Viu? Porque a gente lia a Bíblia, mas não via o conteúdo da Bíblia, o contexto da Bíblia. Mas depois que nós conhecemos uma igreja chamada de Getsemane, que estava levando muita gente para os pés do Senhor, e que muitos malharam ela, que aquilo era coisa do demônio, muitos agora estão fazendo, que é o encontro. E aquele homem crente, brabo, foi ao encontro e voltou curado de tudo. Tudo no sentido, mas das coisas brabas, dos pensamentos negativos, ele voltou. Nunca mais minhas filhas receberam o ovo de Páscoa. Nunca mais minhas filhas receberam o presente que eu dava meu. Não por doideira, porque isso não existe. O presente dos meus filhos eu posso dar todo dia. Ovo de Páscoa, eu posso comprar esses ovos que tem aí de chocolate, eu posso comprar todo dia e dar. Mas para o nosso Jesus, ninguém fez a festa. Hoje, o nosso Jesus ainda está no túmulo. Será que estão preparando? Está no túmulo no sentido, quer dizer, se fosse na casa, naquele tempo, ainda estava no túmulo. Hoje não, hoje está no céu. Mas uma data como essa, de hoje, ele estava no túmulo ainda. Será que estão preparando uma festa com música, com hino, com canções, grito de louvor? Da minha casa, pessoas festejaram, não sei o quê, porque era feriado, com bebida, com som alto, palavras fora do normal. Isso não é Páscoa. Falando que Jesus existe, que Ele é o poderoso, que Ele merece toda a honra e toda a glória nossa. Ele, o ovo que Jesus quer, comparece com o ovo, parecido com o ovo, é o nosso coração, que Ele fez para que nós viéssemos adorá-lo. E eu quero, não dá para falar tudo, Ele foi à cruz, desceu,
fez o que fez, se preparou, foi fazer os milagres. O que fizeram com ele? O que fizeram com meu Senhor? Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Ele chegou. Ele nasceu, cresceu, fez milagres, fez maravilha. E levaram o nosso Jesus para a cruz. Crucificaram o nosso Jesus. Eu penso que será que o nosso Jesus viria hoje nessa terra? Não sei como é que ele vai vir. Não sei, ele vai vir. Que ele vê a igreja dele. Para levar ela. Porque se ele chegasse aqui hoje, ele ia ver coisa. E que ele está vendo, mas aqui agora, junto, com certeza nosso Jesus ia chorar. Como ele chora lá no céu, todo dia. Sabe por quê, irmão? Sabe por causa de quê, irmão? Ele não vê mais homem, ser humano nessa terra, praticamente quase que ele possa confiar. Será que ele vai ver o Noé nessa terra quando ele chegar aqui? Não sei. O que nós precisamos é de clamar por ele, essa enfermidade que está nesse inferno. E eu digo uma coisa para vocês, não quero saber de outra dominação. Fala que está falando, fui curado dentro da igreja. Precisamos nós se unir, se juntar, para acabar isso aí. E nossos cultos vão voltar e nós vamos falar do nosso Jesus. Eu não vou poder nem acabar de terminar de falar como o nosso Jesus nasceu, como ele sofreu. Mas a Páscoa, meu irmão, não existe. Isso é coisa do homem. Amém? Então, vamos encerrar, no nome do Senhor Jesus, encerrar. Em nome de Jesus, eu vou encerrar com uma palavra só. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Perdão, Senhor, se eu não pude falar daquilo, porque ainda eu estou aprendendo, Senhor. Mesmo com a idade que eu tenho, eu estou aprendendo. E peço que teu Espírito Santo abençoa esse que vai entrar no meu lugar agora. Em nome de Jesus. Agradeço.